Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula aqui da Cell Psicologia. A partir de agora é aula, gente, e a partir do ano que vem, já avisei, não vai ficar salvo mais, então vocês aproveitem, inclusive entra lá no nosso grupo de WhatsApp, clica no link que eu deixo nos stories, tá? Porque estou avisando, né, lá, vou avisar sempre a partir do WhatsApp. Quem não tiver no grupo corre o risco de perder. E a partir do ano que vem, quem perder, perdeu, porque não vai ficar salvo mais, tá? Então, o link tá na bio, você pode entrar lá e se inscrever, tá bom? Entrei aqui um pouquinho antes para ver se eu consigo fazer uma coisa. Eu até comecei um pouquinho antes essa live aqui, para ver se dá. Eu queria fazer um teste. Não, pelo visto, não vai ser possível. Queria ver se eu conseguia compartilhar um link, mas eu não vou conseguir fazer isso. Não, então, tudo bem. Já avisei lá no grupo do WhatsApp, tá? Eu sempre vou avisar com antecedência. Aviso com 24 horas de antecedência e avisei agora faltando 10 minutinhos para começar. Vou dar um tempinho mais para as pessoas que estão chegando, tá bom? Quem tá chegando agora aqui, seja bem-vindo, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre como lidar com os comportamentos agressivos. Então, eu vou passar para vocês maneiras, né, da gente reduzir os comportamentos agressivos em 4 passos simples, tá bom? Então, são 4 passos que você já consegue colocar em prática aí no seu dia a dia, no seu cotidiano. Você já vai sair daqui aplicando essas técnicas e essas estratégias, tá bom? Inclusive, a última, eu coloquei por último, mas na verdade ela precisa ser a primeira coisa. Então, fica até o final para você saber qual que é esse segredo e qual que é esse último passo, o mais importante de todos, para conseguir reduzir a frequência de comportamentos inadequados, especialmente aqui falando dos comportamentos agressivos, tá bom? Gostado da minha decoração da árvore de Natal? Até vim para um lugar diferente hoje aqui, para poder aproveitar essa decoração de Natal. Adoro Natal, adoro luzinha de Natal, adoro pisca-pisca de Natal. Gosto demais. Aí aproveitei e falei, não, vou fazer essa live hoje num lugar diferente. Olha só, as dicas que eu vou passar para vocês aqui hoje valem para vários comportamentos inapropriados, tá? Vários daqueles comportamentos inadequados que a gente quer diminuir de frequência, tá? Por que eu tô fazendo esse tema, inclusive? Acho importante dizer para vocês. Oi, Suiene, boa noite. Na semana passada eu comecei a conversar com vocês sobre as mudanças que vão acontecer em 2022, que as lives passam a ser aulas e a partir do ano que vem não vai ficar salvo mais, e pedir para vocês me mandarem horários, ainda tá em tempo, tá, gente? Me manda no direct ou nos comentários aqui qual dia e horário é melhor para você participar dessa aula ao vivo, porque eu estou levando em consideração o que vocês estão me dizendo. Por enquanto, as pessoas que responderam não deram tanta prioridade ao dia, mas disseram que o melhor horário é depois das 21 horas, tá? Então, eu tô levando em consideração tudo isso que vocês estão me enviando. E aí, aproveitando, quem me respondeu semana passada teve a oportunidade também de dizer qual tema que quer pra live. Inclusive, a pessoa que pediu tá aqui, a Cris, né, acabou de entrar, dizendo de qual horário que ela queria, né? Qual tema que ela queria para a live. Então, essa live sobre comportamentos agressivos veio de um pedido que vocês me enviaram, tá? É sempre assim, eu sempre levo em consideração. Teve mais uma pessoa que pediu também, só que ela pediu um tema relacionado à escola, então acho que eu vou deixar esse tema para depois do Natal, mas já tá anotadinho, tá na cabeça e tá no papel também, tá bom? Então, qual que foi o pedido? Né, o que motivou, eu ampliei um pouco, mas o pedido era de comportamentos agressivos quando a gente tenta interagir. Não sei se vocês se lembram, na semana passada eu estava falando o tema da live foi sobre brincar com o autista, né, e sobre conseguir essa interação com o autista. Então a pergunta dela foi nesse sentido, né, e quando eu tento a interação e ele me responde com um comportamento agressivo, o que eu faço? Tá? E aí eu resolvi ampliar para 4 dicas, né? 4 passos simples que você pode colocar aí em prática para reduzir a frequência desses comportamentos. Porque eu acho que não é só na hora, né? Não é só nesse momento. Para acontecer um comportamento agressivo na hora que a gente tenta interagir, tem que ter mais coisas fora do lugar. Não é simplesmente esse recorte, é muito mais amplo. Então eu resolvi ampliar e falar de uma maneira mais robusta aqui.
tá bom? Quem tá chegando aqui agora, sejam bem-vindas e bem-vindos. Vocês vão subir o coraçãozinho aqui pra mim, porque quando vocês apertam no coraçãozinho, o Instagram entende que esse tema é interessante, é importante, e ele leva essa notificação para mais pessoas, tá bom? Além disso, na medida do que eu for falando, se surgirem comentários, dúvidas, coisas que vocês queiram acrescentar, vai mandando nos comentários, porque eu vou parando e lendo de tempos em tempos para poder ver o que vocês estão dizendo, tá bom? Conversem comigo, eu não gosto de ficar aqui dando aula sozinha, não. Então, bora, vamos lá, vamos começar de fato. Vocês já sabem que aqui é aula relâmpago, né? Então, é 20 minutos. Comecei uns minutinhos antes, mas vou terminar com mais ou menos uns 20 minutos de tempo de live, tá bom? Exatamente para poder facilitar para quem tem pouco tempo. Isso aqui é rápido e objetivo, tá? Então vamos lá. 4 passos simples para reduzir os comportamentos inadequados. Estou olhando para baixo porque minha colinha tá aqui embaixo, tá? Então, passo número 1. O que você precisa fazer para reduzir os comportamentos inadequados, os comportamentos agressivos? Você precisa observar e entender o que ocasiona esses comportamentos agressivos, tá? Então, falei, inclusive, nos stories esses dias sobre a análise funcional. Isso aqui é uma parte da análise funcional. É quando a gente olha de fora, né? A gente olha sem intervir ou com o mínimo possível de intervenção para entender o que está acontecendo, qual que é aquela cadeia de comportamento, qual que é o ABC do comportamento, né? Então, entender o que acontece logo antes e o que acontece logo depois. Aqui, esse primeiro passo que eu tô te dando aqui é de você observar o que vai ocasionar. Então, o que acontece logo antes desse comportamento agressivo? Tá? No exemplo, né, a pessoa que me pediu essa live aqui, ela estava dizendo desse momento, né? Então eu tento chegar para brincar e ele me responde com agressividade. Então o que ocasionou? Foi a tentativa de chegar para brincar? Tá, ok, pode ser mais refinado do que isso. Eu cheguei para brincar de que maneira? Será que eu não cheguei de uma forma invasiva demais? Será que eu não ultrapassei o limite do que aquela pessoa autista dá conta? Será que ela se assustou ou se incomodou de alguma maneira? Lembrando, gente, que coisas que acontecem internamente, o nosso ambiente interno, ele também faz parte dessa análise funcional, tá? Então, a gente precisa prestar atenção no que pode estar acontecendo internamente. Talvez um brinquedo muito barulhento que essa pessoa assustou, né? Uma coisa muito barulhenta que essa pessoa assustou e daí ela veio com um comportamento agressivo? Ou será que o seu próprio comportamento não está sendo invasivo demais para aquela pessoa? Tudo isso tem que ser avaliado, tá? De preferência nesses termos, né? Então, cheguei para brincar, tá? Mas você chegou para brincar de que jeito? De que maneira? Levando o quê? Tá? Geralmente não é assim, não é só isso, cheguei para brincar e isso ocasionou um comportamento agressivo, não é só isso, geralmente tem mais do que isso, tá? Às vezes também a gente tem mania de chegar, falei isso na live da semana passada, a gente tem mania de já chegar impondo o nosso jeito de brincar e aí às vezes, mesmo que você, terapeuta, tá chegando agora, não vai fazer isso. Mas essa pessoa já passou por essa experiência tantas vezes antes que ela acha que todo mundo que tá chegando para brincar vai chegar para atrapalhar a brincadeira dela, vai chegar para interromper o que ela tá fazendo de legal. E aí, sinto te dizer, a pessoa não vai querer a sua presença lá, tá? Mostrei inclusive ontem, vou dar já aqui exemplos de como que a gente muda esse antecedente. Mostrei ontem nos stories, quem acompanhou viu, o exemplo da cachorrinha do meu namorado, né? Que tava lá pedindo pipoca pra ele e ela só pede pipoca pra ele. Por quê? Por conta do histórico. Ele dá pipoca pra ela, eu não dou, eu não gosto. Não gosto de dar, eu não tenho assim tanta coisa com cachorro. Então ele dá pipoca pra ela e eu não. E aí, pra quem que ela pede pipoca? Pra ele, lógico, isso faz parte do histórico. Tá? Vou conectar com o que eu tava falando aqui, tá? Então faz parte do histórico. O que eu fiz? Eu mudei o antecedente. Chamei ela pelo nome e joguei uma pipoca. Ela vai pedir de novo pra mim, porque eu acabei de dar uma pipoca pra ela. Eu mudei o antecedente, tá? Então, voltando pro caso aqui. Cheguei pra brincar com a criança. A criança me responde com agressividade. Talvez ela tenha um histórico de pessoas que chegaram para brincar de um jeito que ela não gostou, de um jeito que para ela foi agressivo, tá? Então, talvez esse histórico exista e a gente tem que saber, inclusive, avaliar esse histórico. Perguntar para a mãe, para o pai, para as pessoas que convivem mais tempo. Peraí, nas outras tentativas de interação, o que aconteceu?
Porque às vezes não é você que está acabando de chegar, às vezes é uma coisa que aconteceu no passado daquela pessoa e que faz parte do antecedente também, tá? Então tudo isso precisa ser avaliado, tudo isso precisa ser observado e entendido, tá? A partir do momento que você entende isso, aí a gente vai passar para o passo 2. Deixa eu só ler aqui que a Daiane mandou. Minha filha se morde, isso, vamos falar sobre autoagressão também, tá? A pessoa que se machuca de alguma maneira. Ela se morde quando tem uma negativa. Daiane, você perguntou o que você pode fazer. Eu vou continuar falando os passos, depois eu volto para te dar a sua resposta aqui, tá bom? Não esqueci não. Vou voltar em você daqui a pouquinho. Essa agressão, né, tô falando aqui de comportamento agressivo, vale pro autoagressivo também, tá? Pro autolesivo. A criança que se morde, que se belisca, que bate cabeça, tá? Isso acontece e a gente precisa ter super cuidado, principalmente com bater cabeça, que é uma coisa gravíssima. Bater cabeça, gente, batida de cabeça repetidas vezes pode causar um dano neuronal péssimo, assim, não pode. A gente não pode deixar a criança bater cabeça de jeito nenhum. Não sei se vocês já viram aquelas estratégias de ou colocar um capacetinho, né, que é acolchoado para diminuir o impacto, ou então colocar o acolchoado ou aqueles tatames na própria parede, para não deixar a pessoa ficar batendo cabeça, tá? Bater cabeça perde neurônio, real, tá? Então não pode deixar isso acontecer. E no caso do se morder, lógico, é menor o dano, né? Mas tem um dano ali na pele também, ela tá se machucando e tudo mais, tá? Então vamos lá, vamos seguir o passo a passo, daqui a pouco eu volto na sua pergunta. Então, passo número 1 é observar o que ocasiona, o que faz com que esse comportamento agressivo apareça, tá? O passo número 2, simples, tentar evitar isso. Então, depois, a partir do momento que a gente entende o que ocasiona esse comportamento, a gente vai tentar evitar que isso aconteça. Então, no caso lá da brincadeira, eu já tentaria chegar para brincar de um jeito diferente. Eu tentaria ou fazer um imã, né? O que é fazer imã? Eu pego um brinquedo e eu brinco sozinha. Eu começo a brincar, eu começo a fazer barulho. Nossa, que brinquedo legal, o avião! E aí, talvez essa criança vai querer se aproximar de mim. Então, ao invés de eu ir até ela e forçar uma interação, ela vem até mim. E ela começa a interação no tempo dela, do jeito dela, no espaço dela. E aí a gente consegue evitar o comportamento agressivo, por exemplo, tá? Então, uma maneira. Outra maneira, quando a gente sabe que tem algo sensorial envolvido, por exemplo, se eu já sei que essa criança, esse adolescente, esse adulto tem uma sensibilidade maior com sons, dificilmente eu vou levar um brinquedo barulhento. Eu vou levar uma coisa que faça muito barulho, porque isso vai incomodar. Então, eu evito aquilo que faz mal, aquilo que ele não gosta, que ela não gosta de alguma maneira. Ah, não sei o que gosta e o que não gosta. Testa. Fez com som uma vez, deu ruim? Tenta outras coisas, depois volta de novo no som para testar. Não, deu ruim 2 vezes, então peraí, vou tentar evitar isso aqui, tá? Tô falando do ponto de vista da gente da psicologia. O pessoal da terapia ocupacional sabe fazer a avaliação direitinho em relação a isso, tá? Outra coisa, gente, eu pulei essa parte. Outra coisa que pode ocasionar comportamentos inadequados é a dificuldade de comunicação. É o caso que acontece com aquele meu pequeno, que eu já mostrei pra vocês, né? Que teve um dia que eu cheguei, que eu tinha levado mordida e tal. Muito da dificuldade dele é a dificuldade de comunicação, porque ele tem dificuldade tanto de se fazer entender, ou seja, ele fala muito pouco, ele fala de maneira picada, então às vezes dá pra ver que ele tá com um pensamento ali, mas ele não consegue colocar aquilo pra fora, tá? Ele não consegue expressar direito e isso causa irritação, né? Imagina você preso dentro do próprio corpo, né? Tentando falar uma coisa que você tá com aquilo na cabeça, mas você não consegue passar informação para a pessoa. É frustrante, né? E isso faz com que ele tenha comportamentos inapropriados, tá? É um jeito. E a outra coisa que também costuma acontecer com essa mesma criança é que a gente fala e ele não entende. Então ele tem dificuldade também na recepção da informação. A gente fala que sim, eu vou fazer o que você tá querendo e mesmo assim ele tá lá batendo, falando, mas eu já falei que sim, você continua batendo, né? Então ele tem uma certa dificuldade de compreender também às vezes e isso também ocasiona comportamentos inapropriados. Então por isso que acompanhamento de fono e TO é tão importante, tá? Porque à medida que a gente consegue melhorar essa comunicação, melhorar a organização sensorial, os comportamentos inapropriados e agressivos tendem a diminuir de frequência,
tá bom? São outras coisas, não dá pra gente tratar tudo como comportamento. O comportamento permeia tudo, mas nem tudo dá pra trabalhar só com comportamento, tá bom? Aí a Marcele tá perguntando, o que acontece com os autistas não verbais? Por isso que a gente tem que tentar ensinar alguma forma de comunicação. Se não for falando, tem que ser com outras estratégias, tem que ser com comunicação alternativa. Então, ou por escrita, ou por troca de figuras, ou, enfim, tem uma série de estratégias de comunicação alternativa que a fono vai saber te orientar melhor nesse sentido, tá? Mas realmente, gente, pensa vocês, sério mesmo, pensa que hoje alguém te joga lá no Japão e você não sabe falar japonês, ou te joga lá na Alemanha e você não sabe falar alemão. E de repente você quer se comunicar e você não consegue. Você fala, eu quero voltar para minha casa, eu tô com fome, não consegue dizer nada, sabe? É mais ou menos a mesma coisa, é extremamente frustrante e sim desencadeia muitos comportamentos agressivos, inclusive autoagressivos, tá? Porque assim, eu fico com tanta raiva que eu preciso fazer alguma coisa, tá? Então é possível que isso aconteça por conta desses motivos que eu acabei de dizer, tá? Então, são 4 passos, vou repetir. O primeiro é observar o que ocasiona esses comportamentos. Segundo, tentar evitar esse tipo de coisa. Quando eu ensino comunicação alternativa, quando eu organizo o sensorial, eu estou tentando evitar o problema que ocasiona o comportamento inadequado, o comportamento agressivo, tá bom? Terceiro passo, tome cuidado, muito cuidado com 3 coisas. Vou falar 3 grandes coisas aqui. Primeiro, cuidado para não reforçar o comportamento agressivo. Aí a outra parte da análise funcional, né? Até agora eu estava aqui falando de antecedente, agora a gente começa a falar das consequências, o que vem logo depois desse comportamento. Às vezes, sem querer, a gente reforça o comportamento agressivo. Então, ou a gente reforça, aí tem que entender o que é reforçador também, né, para aquela pessoa. Então, a gente reforça dando atenção, né, eu tiro a atenção, começa o comportamento agressivo, eu volto a atenção de novo, tô reforçando o comportamento agressivo. Ou então começa um comportamento agressivo porque eu falei não vai ter, né, não, quero celular, não, celular agora não. Aí começa o comportamento agressivo, e você falando, meu Deus, ele tá muito agressivo, entrega o celular. Aí a gente está reforçando o comportamento agressivo da pior maneira possível. Pode ser até que tenha começado por outros motivos, mas a partir do momento que eu reforço, ele vai começar a usar isso como forma de comunicação. Acabei de vir da reunião da escola do menino. O que está acontecendo? Ele quer sair da sala de aula durante a aula, né? E aí quando ele não consegue, quando ele tenta e não consegue sair da sala de aula, ele começa a jogar as coisas no chão. Joga estojo, joga atividade. Aí, o que o pessoal da escola estava fazendo? Ah, não, ele tá cansado, né? Vou tirar da sala de aula. O que ele vai fazer da próxima vez? Vai tacar os trem tudo no chão de novo, né? Não pode. Tem que tomar muito cuidado para não reforçar esse tipo de comportamento, tá? Tome cuidado também para não piorar a situação, principalmente se for algo sensorial. Se eu percebo que tem alguma coisa ali, às vezes não necessariamente, né? Às vezes não começa com o sensorial, mas pode ser que o sensorial piore a situação. Então, assim, começou um comportamento agressivo, aí eu começo demais, para com isso, não faz isso, por favor, tal, e começo a encher a criança de estímulo, encher esse adolescente de estímulo, pode ser que ele piore ao invés de melhorar. Tá? Então tome muito cuidado para não piorar a situação. Começou o comportamento agressivo, a gente tem que fazer com que cesse o mais rápido possível sem reforçar. Então a gente tem que tentar outras estratégias para cessar esse comportamento e não piorar a situação, tá? Então tome muito cuidado também para não ficar aumentando, inserindo um monte de coisas e acabar piorando a situação, tá bom? Terceiro cuidado que você precisa ter, cuidado para não machucar. Nem você se machucar, nem o autista se machucar. Falei essa questão da proteção de cabeça, né? Bater cabeça é uma coisa séria, a gente não pode deixar acontecer. E quando a gente está falando de autoagressão e de heteroagressão, a gente tem que fazer com que isso pare o mais rápido possível, tá? Porque pode ser que seja uma lesão grave, pode ser que machuque, né? De alguma forma. Então, é tomar esse cuidado para vocês não se machucarem. O que é orientado? Inclusive converso muito, né, com profissionais fono, TO sobre isso. O que a gente pode fazer nesse sentido? É possível fazer contenção física, tá? Mas que fique claro que contenção física não é punição,
tá? Então, o que a gente faz? Até voltando aqui, vou até procurar de novo a pergunta da Daiane para ver o que a gente pode fazer, né? Então, ela falou assim, minha filha se morde, o que eu posso fazer? Primeiro, a Daiane já explicou, né? Ela se morde quando tem uma negativa. Não tem como a gente evitar negativas o tempo todo. Eu evitaria aquele não seco, sabe? De tipo, não, isso não. Não seco é péssimo. Não sei se é o seu caso, Daiane. Pessoas autistas têm dificuldade de pensar em alternativas. Então, se eu só falo não, ela vai ter dificuldade de pensar em outras coisas, tá? Isso aqui que eu queria eu não tenho. Qual que é outra coisa que eu posso buscar para poder ocupar o meu tempo ou para poder conseguir alcançar meu objetivo? Pessoas autistas têm dificuldade com isso. Então, você fala um não, eu falo, ó, isso aqui agora não, mas você pode fazer X ou Y. O iPad, tem um vídeo clássico disso que eu coloco no curso no Arranha-Céu, né? Para quem já fez o Arranha-Céu já viu esse curso. O iPad está carregando, você não vai ter o iPad agora. Você pode ver televisão ou brincar no celular. Você pode brincar com o seu brinquedo tal. Entrega outra opção. Então, eu evitaria dar um não seco, assim, né? Só não por não, eu evitaria. Dar um não com alternativas, com outras estratégias, tirando um pouco o foco desse não, tá? E aí, então, o que acontece? Diante da negativa, a filha dela se morde. Aí eu passo para o passo que eu estava aqui agora, né? Esse terceiro passo é para evitar essa questão do machucar-se, né? Então, começou a se morder, tá mordendo onde? Tá mordendo como? Barra isso de alguma maneira. Tá mordendo o braço? Coloca a mão na frente, tira, dá outra coisa para ela morder, também é possível, tá? Essa questão do mordedor é regulador para pessoas autistas muitas vezes. Faça isso com orientação da terapia ocupacional, tá? Mas existem inclusive mordedores bonitinhos que fica de colarzinho, né? Assim, no pescoço da criança, do adolescente, que ele pega e morde aquilo ao invés de morder o próprio corpo, tá? Então, às vezes é para se regular, pode ser que ela faça isso para se regular mesmo. Então, tem estratégias que a gente pode utilizar para evitar esse tipo de coisa, tá bom? Vamos lá, Suiene falou, eu sempre procuro contê-la da melhor forma, é isso, Suiene, óbvio que assim, quanto maior, né, quanto mais os meninos vão crescendo, menos a gente tem esse poder de fazer contenção física, mas é possível que a gente faça, inclusive pensando, né, a gente fazer a contenção do jeito certo é melhor do que deixar a criança ficar se machucando ou machucando outras pessoas, tá? Então a gente pode sim fazer a contenção segurando, se for uma criança pequena, tá? A gente pode segurar no punho para poder evitar esse tipo de problema. Se for maior, aí existem jeitos corretos de fazer a contenção física, tá? Sem você se machucar e sem machucar a pessoa também. Por que eu falo que segurar no punho tem que ser criança pequena? Porque se for maior, e já é o caso desse pequeno que me mordeu outro dia, que ele não tá tão pequeno assim mais, eu tentei segurar no punho e ele ficou se debatendo, de forma que eu imagino que ele deve ter ficado dolorido depois. Então, a gente não faz contenção desse jeito com ele mais. A gente já tá usando uma outra estratégia para não ficar segurando ele pelo punho, para fazer a contenção física, mas não segurar ele pelo punho, porque daquele jeito estava machucando tanto ele quanto a gente. Então, a gente busca estratégias para evitar, né, para não machucar. A gente não quer machucar, nem quer que ele se machuque, obviamente, tá? Então, basicamente é isso. A Daiane dizendo aqui, verdade, eu falo não seco, tá vendo? O melhor caminho sempre é evitar, gente. Lógico que se chega num ponto em que já está acontecendo o comportamento agressivo, aí sim a gente vai intervir fazendo contenção física, vai usar outras estratégias para cessar aquilo o mais rápido possível e para evitar machucados, né? Para evitar que eu me machuque e que o autista se machuque também, tá? Mas a melhor estratégia que vocês podem usar é evitar, tá? Evitar que isso aconteça, tá bom? Estamos chegando aqui nos 20 minutinhos, eu vou passar para vocês o último passo para reduzir comportamentos inapropriados, reduzir a agressão. Quero lembrar para vocês, já falei, mas eu vou falar de novo, lembrar para vocês. Para participar dessas aulas, vocês podem e devem estar no nosso grupo do WhatsApp. Lá, gente, o grupo é um grupo fechado. Vocês não vão receber informações demais, tá? É só as informações específicas dessa aula,
tá bom? Vai acontecer essa aula toda semana. A partir do ano que vem vão ter 2 mudanças. Essa aula não vai ficar gravada mais a partir de 2022, tá? Então, a partir do ano que vem, só quem estiver ao vivo é que vai realmente aproveitar o conteúdo. E segunda coisa é que provavelmente vou mudar o horário. Eu estou levando em consideração o que vocês me disseram. Então, mandem pra mim, não manda aqui no chat, não, porque aqui no chat daqui a pouco eu perco essa conversa. Manda ou nos comentários aqui, que a live de hoje vai ficar salva, tá? Então, manda nos comentários desse vídeo mesmo, ou manda pra mim por mensagem direta, porque aí fica salvo e eu consigo levar em consideração. Por enquanto, estou pensando em manter segunda-feira, mas fazer às 9 da noite ao invés de fazer 8h30, como é o caso de hoje, tá? Vai mudar a partir de janeiro. Então, fiquem atentas. Quem tiver no grupo do WhatsApp não vai perder nenhuma dessas informações, tá? O link do grupo tá na bio. Então, entrem no grupo. Garanto pra vocês que vocês só vão receber as mensagens de notificação dessa live aqui, nada mais, tá bom? Só isso que vocês vão receber. Vamos lá pro último passo para poder evitar e diminuir comportamentos agressivos? Falei, né, lá no comecinho. É o último, mas é o primeiro passo, na verdade. A gente precisa ensinar estratégias antes de o comportamento começar a acontecer, tá? Então, tudo isso que eu fui falando aqui ao longo, por exemplo, usar o mordedor, por exemplo, usar algumas outras coisas, né? Entender a parte sensorial, trabalhar a questão da fala e da comunicação, tudo isso precisa vir antes do comportamento inapropriado aparecer. Por quê? Depois que ele aparece, depois que a gente entra numa agressão, numa crise, nessa hora, gente, na hora do pico, na hora que a coisa tá pior de todas, não tem como ensinar nada. Não tem como querer ensinar coisas nesse momento. É um momento crítico. É um momento em que você só precisa focar para que ele acabe o mais rápido possível, porque é sofrimento para todo mundo. É sofrimento pra gente, é sofrimento para o autista que tá ali se agredindo ou agredindo outras pessoas, tá? Então, é sofrimento generalizado. A gente tem que fazer com que acabe o mais rápido possível. Qual que é o erro que vocês cometem? Nessa hora, vocês chegam e querem intervir. Para com isso, respira fundo, acalma, como se fosse fácil, né? Como se eu conseguisse me acalmar super fácil depois que eu tô nervosa. Não tem jeito. A gente aprende essas estratégias antes. Então, entender as questões sensoriais, as necessidades sensoriais, entender as necessidades de comunicação que podem ser diferentes para essa pessoa específica, entender se tem estratégias que você pode utilizar para passar isso mais rápido. Então, um banho, sei lá, alguma coisa relacionada à água costuma funcionar, tá bom? Evitar de acrescentar estímulos demais nesse momento. E você pode também ensinar a respiração diafragmática. É difícil de ensinar isso, inclusive muitas vezes vocês não sabem fazer respiração diafragmática, mas é uma boa, né? É uma coisa que a gente pode ensinar e tem que ensinar na hora da calma, não dá para ensinar na hora da crise, tá? O que é respiração diafragmática? De um jeito fácil para vocês entenderem. Põe as 2 mãos em cima do umbigo. É assim que eu ensino para as crianças bem pequenininhas, tá? Põe as 2 mãos em cima do umbigo. Você vai encher a sua barriga de ar e depois esvaziar a sua barriga de ar. Então, primeiro você joga o umbigo lá na frente, enche a barriga de ar. Depois você solta esse ar todinho encostando o umbigo lá nas costas. Essa é a respiração diafragmática que precisa ser repetida. Essa é a respiração que acalma e que diminui, inclusive, a ansiedade, tá? Se a pessoa souber fazer isso, depois que ela entrou num comportamento agressivo, numa crise, aí fica mais fácil você retomar. Então, você treina muito enquanto tá calmo. Quando entrar na crise, você fala, não, peraí, vamos lá, vamos respirar juntos, coloca a mão na barriga, respira, e aí você vai diminuindo o estresse, tá? Vai funcionar sempre? Não, não vai funcionar para todas as pessoas também, porque depende do caso lá do primeiro passo que eu falei para vocês. Vai depender do que é o gatilho para esse comportamento começar a acontecer. Mas, para muitos casos, isso resolve o problema, tá bom? Daiane está perguntando, na hora da crise, o que fazer? Quando está em público, nossa, em público pior ainda. Então, de novo, Daiane, é evitar crise. Sempre que possível, a gente vai evitar que aconteça. Mas em público, principalmente, né? Com muitos estímulos, saindo da rotina, é possível que aconteça, é possível que essas crises apareçam. Então, o que você faz?
Mesma coisa, vai fazer o possível para passar e sair daquela situação o mais rápido possível. Já vi casos de mães que entraram com a criança dentro da loja, dentro de uma loja específica para poder diminuir a quantidade de estímulos em volta, ou que estava num shopping, foi para dentro do provador de uma loja para poder ficar quietinho lá dentro com essa criança, para poder conseguir acalmar, tá? Sempre recomendo também que vocês tenham cartas na manga. Então, um brinquedo preferido, um objeto, o mordedor é um desses que pode funcionar. Mas, por exemplo, se é uma criança que gosta muito de massinha, de slime, as TOs costumam indicar esse tipo de coisa, né? Então, estratégias que vão funcionar, uma bolinha específica, aquelas bolinhas de apertar com a mão, fidget toys que estão muito na moda, né? Mas pode funcionar para algumas pessoas, para alguns autistas. Então, o pop-it que você vai ficar lá apertando, ou o spinner, que é aquele de girar, ou o dadinho, tá? Então, tem uma série de coisas que vocês podem ter nas mãos e que podem funcionar para fazer com que essa crise passe mais rápido. Qual que é a resposta certa? Não existe resposta certa para todo mundo. Existe resposta certa para aquele autista específico. Então, você precisa conhecer o seu autista. É o primeiro passo, tá? É a primeira coisa, que é o que eu falei lá no começo, né? É observar. Primeira coisa que a gente tem que fazer é observar, tá bom? Com todos esses dados na mão, aí sim a gente consegue definir qual que é a melhor coisa a ser feita num momento desses, tá joia? Pessoal, obrigada pela presença de vocês. Já passei bastante do meu tempo aqui, mais do que eu gostaria. Toda segunda-feira tem aula aqui, tá bom? Clique no link da bio para poder entrar no grupo e não perder nenhuma dessas aulas, tá? E quem estiver aqui presente também, manda para mim uma mensagem falando: Marília, para mim é melhor tal dia da semana, é melhor tal horário, porque eu vou para a maioria, né? Eu vou dentro daquilo que a maioria disser para definir o horário dessas aulas a partir do ano que vem. Tá joia? Um abraço para vocês. Por nada, Cris. Espero ter ajudado você que pediu esse tema e outras pessoas também, né? E até a próxima. Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.